Bom, prazer, bem-vindo todo mundo, né? Prazer, eu sou a Paula, meu nome é Paula Ribeiro Sanches, eu me formei em psicologia em 2007 e desde de 2007, então, eu atuo como psicóloga. Passei por vários setores assim da psicologia, entre psicologia clínica e psicologia social. Trabalhei muitos anos com a vara da infância e juventude de Campinas, de Ubatuba, morei lá, e sempre trabalhando com famílias vítimas de violência doméstica, né, crianças e adolescentes e as respectivas famílias, e clínica também, né, e há 6, 7 anos, atualmente, só com atendimento clínico e 100% online. Tenho uma deficiência oculta, é, eu já fiz tratamento para ansiedade, então a ansiedade está aí dentro de um dos quadros de deficiência oculta, são vários, né? São inúmeros. Então, acho bem interessante poder falar sobre isso. Muita gente tem vergonha ainda, né, de falar. Inclusive, eu tenho exemplos assim de casos de pacientes, enfim. Então, é bem interessante abrir isso, principalmente no contexto de trabalho, né? As pessoas se preocupam muito de poder falar sobre isso, de demonstrar, de compartilhar com os amigos, colegas de trabalho a respeito dessas coisas, mas é importante de determinados quadros, né? Mas é extremamente importante. Então, eu parabenizo também a empresa por trazer isso mais próximo para poder falar sobre isso, trabalhar, ter mais consciência. E, bom, já falando assim, né, a questão da ansiedade é interessante, porque hoje em dia eu trabalho 100% online, né, todos os meus atendimentos eu faço online. E uma das coisas que me faz ter muito trabalho online é justamente uma necessidade de viajar. A viagem, assim como a terapia, a atividade física, eu encontrei nas viagens uma forma também de dela ser terapêutica e me ajuda muito com as questões da ansiedade. Então, é uma forma de trabalhar, de poder, né, seguir trabalhando, mas também ter essa flexibilidade. Então, eu gosto muito, cada momento eu estou num cenário diferente com meus pacientes junto, onde você está agora? Estou em tal lugar, que legal. E aí eu sempre vou adequando também os horários e, e dá tudo certo. Então, assim, eu penso nesse encontro nosso como uma coisa bem de compartilhar, assim, de troca. Não só aquela coisa teórica. Então, quem quiser participar, quem quiser perguntar, quem quiser falar de alguma experiência, eu acho que é sempre bem-vindo essa troca. Eu acho que enriquece bastante, né? Não só um conteúdo teórico. E é justamente o objetivo que eu acredito que a gente está aqui, que é o objetivo da gente refletir mais sobre esse tema, trazer mais conscientização sobre o que é a deficiência oculta, as questões emocionais e sociais que envolve isso. Então, é o que eu disse, né? Uma das coisas principais que eu vejo é o medo que as pessoas têm de falar sobre isso, medo de ser julgado, medo de sofrer algum tipo de preconceito, de não ser compreendido. Então, é muito importante esses espaços de reflexão e conscientização. E também para promover, claro, essa cultura inclusiva de falar sobre, conversar e pensar sobre essas pessoas ter mais acesso e um ambiente de trabalho, um ambiente educacional, um ambiente social que seja mais acolhedor, né, onde eles se sintam mais acolhidos e mais compreendidos. Eu não sei se vocês quiserem ir parando, né, para comentar alguma coisa ou falar alguma coisa, é só me avisar aqui. Então, falando um pouco, contextualizando, né, a deficiência, sobre a definição, a importância desse contexto de inclusão da deficiência oculta, então ela se refere a limitações ou condições de saúde que não são facilmente visíveis. Então, por exemplo, a ansiedade,
a depressão, outros quadros físicos, neurológicos, enfim, que não são facilmente visíveis, detectáveis, né? Então, a deficiência oculta se caracteriza por isso. E até hoje tem o símbolo, né, do girassol para identificar pessoas com deficiência oculta. Não sei se vocês sabem, e também não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, mas acho uma iniciativa bem interessante, até para abrir mais espaços e poder falar mais sobre isso. Então, ao contrário de deficiências físicas ou deficiências visíveis, a deficiência oculta, ela não é uma deficiência de fácil identificação. Ela vai incluir distúrbios mentais, doenças crônicas, deficiências cognitivas, problemas de aprendizagem, entre outras coisas. É uma série de quadros aí que se inclui na deficiência, na definição, né, na deficiência oculta. Elas podem ser temporárias ou permanentes. Então, por exemplo, no caso de ansiedade, eu falo muito de ansiedade, de depressão, porque hoje em dia a gente tem muito quadro sobre isso. Eu acho que é difícil não encontrar uma pessoa que nunca teve uma crise de ansiedade, que nunca teve alguns sintomas depressivos, devido a todo o contexto que a gente vive hoje, né? Político, social, econômico, enfim. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente é muito. Existem sempre mecanismos que para controlar e para manipular a sociedade. E hoje em dia esses lugares, esses mecanismos utilizam muito do medo, né, para manipular e para ter um controle social das pessoas. E o medo e a ansiedade nada mais é que um medo exagerado de muitas coisas, que está dentro também de um quadro, por exemplo, depressivo. Então, por isso que eu acho que aumentaram muito os casos de ansiedade, de depressão, enfim. Então, eu falo muito sobre isso. Então, pode ser temporário, permanente, e nem todo mundo com um determinado quadro vai apresentar os mesmos sintomas. Tem pessoas que apresentam determinados sintomas, umas mais, outras menos. Não são tão graves, né? Não são tão debilitantes, ou são, depende muito do quadro e de como a pessoa está vivenciando isso. Até porque se a pessoa busca, desde um primeiro momento, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, dependendo do quadro, isso vai ajudar também, né? Uma depressão, ela não precisa ser eterna, por exemplo. Uma pessoa que tem TDAH, ela pode ter uma vida normal, tranquila, aprendendo a lidar com as características que ela tem devido ao quadro dela. Então, quanto mais rápido a pessoa ter essa consciência de que ela pode se adaptar com a deficiência que ela tem, melhor. Então, os sintomas também vão ser menos impactantes, né? Dependendo do quadro, claro. Bom, então, essas deficiências, elas podem ser física, visual, auditiva, neurológica, que vai abranger desde o TDAH a deficiências cognitivas, como dificuldade de aprendizagem, a demência, e outras condições também de saúde mental, que mais para frente eu vou citar aqui outras condições, tá? Além disso, elas também podem ser condições respiratórias, crônicas ou não, enfim, como asma, diabetes, dor crônica, distúrbio do sono. Então, hoje em dia também tem bastante casos de pessoas com distúrbio de sono, doenças respiratórias, bastante. Eu mesmo também tenho todas as rinites e ites que puder imaginar aí. Então, também essas doenças também entram como a deficiência oculta. E aí, muitas vezes, então, essas pessoas com deficiência oculta, elas acabam enfrentando bastante desafio, tanto em ambiente de trabalho, em atividades sociais, na escola,
Porque alguns quadros, eles começam a se manifestar desde a infância, por exemplo, o TDAH é um quadro que começa a se manifestar na infância, mas tem pessoas que só vai descobrir o TDAH na fase adulta. O transtorno de espectro autista, que aí ele é muito amplo, tem uma variação enorme de graus, e enfim, mas ele também é desde o nascimento, desde a infância. Mas eu tenho, por exemplo, pacientes que descobriram depois dos 30 que tem um determinado nível de autismo. Então, porque ele vai desde o leve até os mais graves, né? Que esses sim, às vezes são mais perceptíveis, mas os leves são pequenas características que muitas vezes as pessoas identificam assim, principalmente antigamente, né? Que nem essa paciente que eu tenho, a única coisa que falavam para ela, que ela cresceu ouvindo, é que ela era estranha, que ela era diferente. Só que ninguém nunca se preocupou em entender o que é que acontecia com ela, né? E aí, depois de algumas sessões de terapia, eu sugeri que ela fizesse uma avaliação neuropsicológica, e aí foi detectado realmente um quadro de autismo, que é leve, então ela socializa relativamente bem, por exemplo, com algumas dificuldades, ela precisa de rituais. E aí é isso, conforme a gente entende o quadro da pessoa, a gente entende também como é que a pessoa vai se adaptar, né? Ela precisa de alguns rituais para ela se sentir mais segura, por exemplo, socialmente. Alguns objetos que ela pode utilizar que vai trazer mais segurança. Ela tem um limite ali de como ela socializa, mas ela tem uma vida normal, ela trabalha, ela é extremamente inteligente, ela tem um excelente trabalho, ela prospera no trabalho dela, ela se desenvolve bem. Então, para a gente entender o quanto que isso precisa ser conversado e que esse tipo de conversa é muito recente, porque ela está aí com seus 30 anos, 30 e poucos anos, e foi descobrir agora, né? E antes o que ela passou a vida inteira escutando é que ela era diferente, então, portanto, ela se isolava mais, ela não compreendia muito as pessoas, ela na escola também, até por professores, ela era chamada de burra, coisas assim. Então, não é o transtorno, mas é como as pessoas, como a sociedade lida com isso, que vai trazer ainda mais prejuízo para a autoestima, para a autoconfiança. Imagina só, você crescer ouvindo coisas desse tipo, né? Então a pessoa assume o papel de que a tendência né, de que ela é realmente estranha, que ela é burra, que ela não sabe, que ela é esquisita, né? Tem casos assim de que a pessoa até apanha dos pais por ser estranho, por ser diferente, por ser. Então, assim, é um longo caminho que a gente tem de realmente de conscientizar as pessoas para isso e trazer mais conhecimento. É através de reflexões assim, de encontro e poder expandir isso cada vez mais para lugares maiores e para atingir mais pessoas, porque realmente acaba trazendo outras questões quando essas pessoas não têm espaço e elas não são compreendidas. Então, são alguns dos desafios que as pessoas com deficiência oculta acabam sofrendo aí, que são bem significativos, né? No ambiente de trabalho, de escola, em atividades sociais, enfim. Bom, Paula? Ô, Paula, oi. não, é que o César queria fazer um comentário. Você não está tendo visualização da tela Não, aqui. não, é porque é a É, tela que está cobrindo um pouco. Então, às vezes, é, vocês me é, falam. tá. Não, vou só pedir pro pessoal se quiser fazer algum comentário, então, para chamar, tá? Já que você não consegue ver. Fala aí, Isso, por César. favor. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Joia. Eu estava discutindo no tema aqui, mas um pouquinho fora, eu estava discutindo até com um cliente nosso, ele tem um pouco de TDAH, assim, a gente discutindo um pouco, e também esse ser diferente, às vezes, gera oportunidades, assim, pô, cara, hoje eu consegui ser gerente porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo, isso que eu tenho acaba me acelerando demais, e a empresa precisa de pessoa acelerada para fazer isso.
Aí, nessa mesma linha, assim, até um filme que tem em cartaz que eu não vi ainda, é a história do pai da bomba atômica lá, não sei falar o nome, Oppenheimer, lá. Escutei um pouquinho falar por ele que também tinha um pouco espectro de autista também. É, Aí só uma curiosidade de discutir sobre, assim, essas deficiências às vezes geram oportunidades, né? Com certeza, com certeza. Uma pessoa com TDAH, ela consegue se desenvolver muito bem. Por exemplo, a gente tem aí uma pessoa bem conhecida que tem TDAH, que é a psiquiatra doutora Ana Beatriz, ela é bem conhecida. Ela tem o TDAH e ela fala, era uma coisa assim, as pessoas me viam como uma pessoa desorganizada, minha família não dava muito crédito para mim, ela fala, o pessoal achava que eu não ia conseguir me desenvolver muito, e ela nem sabia que ela tinha, né, isso quando eu era criança. O pessoal, minha família achava que eu não ia me desenvolver muito, porque era dispersa, era desorganizada, né, à vista das pessoas. Então, minha irmã fez, se não me engano, ela contou que a irmã dela fez odontologia, então, assim, faz odontologia você também, Ana Beatriz, porque daí você vai trabalhar com a sua irmã, você vai ter uma pessoa ali de olho em você, te ajudando, te direcionando. E, enfim, e quando ela descobriu que ela tinha o TDAH, ela conseguiu reorganizar a vida dela e hoje, enfim, é uma psiquiatra super conhecida, uma mulher super inteligente, se desenvolveu, estudou, foi para não sei onde, enfim, deu certo na vida, vamos dizer assim. Ela deu certo, então é super possível, né? E é interessante a gente saber, porque às vezes a gente tem alguns sintomas e por que não tentar entender o que acontece com a gente? Não tem problema nenhum, eu acho que é isso também, a gente tirar um pouco esse peso de que, nossa, é um grande problema e as pessoas e eu vou ser menos no meu trabalho, ou na faculdade, ou sei lá, no curso que eu estou fazendo, ou na sociedade como um todo, porque eu tenho determinadas coisas. O TDAH é fantástico, porque quando ele entende como é que ele funciona, ele desenvolve, que é uma maravilha, porque a mente do TDAH é impressionante. Eles pensam muito o tempo todo. Então, quando eles sabem organizar, por exemplo, quem tem TDAH, ele precisa ser muito bem organizado, ter uma rotina bem estabelecida. Se você trabalha com uma outra pessoa, essa outra pessoa pode te ajudar nisso. É como se fosse um complemento, uma relação como qualquer outra. Então, eu sou muito bom nisso, você é muito bom naquilo, então vamos se ajustar, porque dá muito certo. O TDAH vai longe, assim, e quando ele tem, a gente chama de hiperfoco, né? Que é uma coisa quando ele gosta muito de fazer, ele foca naquilo, e ele faz assim que é rápido, é dinâmico, tem muita ideia, é criativo, vai lá e faz. O hiperfoco é assim, né? A pessoa fica horas e horas e horas ali. Eu tenho hiperfoco também. Eu falo muito de mim porque assim é para desmistificar mesmo. Então, assim, a ansiedade, sim, já tive crise de pânico. O hiperfoco é uma coisa que eu tenho também. Então, é bom se a gente souber aproveitar isso. E se a gente tiver uma rotina, porque senão também o hiperfoco, ele é bom porque ele te ajuda a focar naquilo que você precisa fazer, porque é uma atividade que você gosta, e você desenvolve isso muito rápido e consegue utilizar a sua criatividade, porque a mente do TDAH é impressionante, né? Pensa muito o tempo inteiro, é muito rápido. É como se tivesse muito mais pensamento do que a gente. Olha que a gente pensa muito durante o dia. Eles pensam muito mais, vamos dizer assim. Então, se você souber dosar isso, se você tiver uma rotina muito bem estabelecida, com horários fixos, com cada coisa que você vai fazer, desenvolve muito bem. É que nem eu estava falando de pessoas com algum nível de autismo, por exemplo. Se tem uma rotina estabelecida, se entende como que você pode se relacionar, porque uma das características é uma certa dificuldade do autismo, né? Uma dificuldade de socialização. Então, assim, você se planeja primeiro, você se organiza primeiro para ir numa reunião, para ir num evento de trabalho, ou para sair com seus amigos. É um planejamento que a gente, por exemplo, que não tem, não precisa ter. Mas eles precisam. E se eles tiverem, eles vão. Eles conseguem.
Eles dão, e aí respeitando sempre o limite deles. Agora eu tô vendo uma mãozinha. Não sei se alguém quer falar. O Nelson levantou primeiro a mão. Eu. Só uma mãozinha. Boa tarde. Boa tarde. Eu acabei de descobrir que eu tenho deficiência oculta, porque eu tenho ansiedade também. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande em saber se eu tenho outras. Eu tenho uma curiosidade muito grande em saber se eu tenho alguma coisa do espectro autista, porque eu 50 anos agora, mas eu sempre fui meio antissocial, assim, apesar de todo mundo me zoar aqui que eu prefiro não gosto de trabalhar de home office e tal, mas eu sempre tive uma tendência meio antissocial, assim, e eu tenho uma curiosidade em saber se eu tenho essa questão do espectro, se eu tenho TDAH, e aí eu queria perguntar como é que eu faço para descobrir isso, que tipo de lugar que eu tenho que ir. Uhum. Um profissional, ele é neuropsicólogo. Tem que procurar uma pessoa que tem uma especialização, uma formação em neuropsicologia. E aí você vai passar por alguns atendimentos, que são algumas avaliações. O primeiro é uma entrevista, entender, né? Ele vai fazer uma série de perguntas, ele ou ela vai fazer uma série de perguntas para você, e de acordo com o que ele entender que é necessário, ele vai aplicar alguns testes e no final sai essa avaliação. E o mais importante é que antes ou depois disso, não sei se você faz, mas já é muito importante começar o processo psicoterapêutico. O neuropsicólogo, ele vai fazer essa avaliação. O processo de terapia vai te ajudar a tornar a sua vida mais funcional, formas de você se adaptar a coisas que são mais difíceis, encontrar as suas potencialidades, né, habilidades que você já tem, que você pode utilizar em determinados momentos, principalmente nos momentos que são mais difíceis, lidar com todas as emoções, sentimentos, pensamentos a respeito disso, entender a raiz da sua ansiedade, a origem disso, quais são os medos, que nem a ansiedade. Ansiedade é o quê? É um medo muito grande de alguma coisa que não existe. O medo é uma coisa normal, todo mundo sente medo. É normal ter medo. Então, por exemplo, se entrar alguém aqui, a gente está aqui, entrou alguém aqui na minha casa tentando me assaltar. Se eu escutar um barulho lá na sala, eu vou sentir um medo, porque é de uma coisa real, e tudo bem. A ansiedade são simulações que a gente faz o tempo todo de possíveis coisas ruins que podem acontecer. Então, a gente fica encenando todas essas possibilidades. É uma coisa extremamente que deixa a vida extremamente disfuncional se a gente não cuidar. E se a gente não entender de onde que surgiu essa ideia na vida, esse conceito de que a gente precisa estar o tempo todo nesse modo alerta. Porque o ansioso é isso. Ele está o tempo todo em alerta, esperando alguma coisa ruim acontecer. Paula, Pensando, maquinando. Oi. Desculpa te interromper, porque eu tenho uma outra reunião agora, mas eu gostaria de dar até o meu caso como exemplo, tá? E até passar na frente aí do Pedro, que tinha levantado a mão. Mas e pode ajudar aí na questão do Nelson. Eu, assim, né, desde pequeno, eu era aquela criança que não ficava quieta na sala de aula, mas era esforçado por aprender e conseguir passar de série para série, né? E completar os estudos. Porém, na faculdade eu sofri um pouco porque eu era reprovado muito em cálculo, mas era por conta disso, porque eu tinha o TDAH, mas só fui descobrir lá para o segundo para terceiro ano da faculdade. Aí que eu fui procurar um neurologista, ele me pediu uma série de exames, né, uns 2 ou 3 exames, me fez algumas perguntas e falou, você tem sintomas de TDAH. Ele me passou um medicamento que eu utilizava tanto para trabalhar, para aumentar a minha produtividade e aumentar o meu foco nas aulas também, né? Que isso faz sentido. E de lá, assim, 99% de produtividade e aproveitamento que você pode falar que o TDAH tem. Ele pode ir muito mais além disso, entendeu? Mas você consegue, assim,
eu falo que virei um foguete. Você consegue pegar tudo e destrinchar tudo daquela forma, entendeu? Então, assim, foi o meu caso. Fui descobrir com 20 anos. É uma pena que foi tarde demais. Poderia ter sido aproveitado melhor lá na minha adolescência, né? Que é a fase boa que a gente está ali estudando, descobrindo o que a gente quer de verdade, entendeu? Mas, assim, até hoje, óbvio que, né, a gente tem que tomar cuidado que com o medicamento pode criar dependência. Então, assim, você começa a tomar, mas você não precisa tomar aquilo sempre. Você pode criar o hábito, né, de outras formas, né, vamos colocar assim, não sei se está certo o termo, você pode me corrigir, mas naturais, entre aspas, de que você não vai ficar tomando remédio, mas que você consiga melhorar a sua performance nas suas atividades, tanto no trabalho quanto para estudo. Então, assim, é o que você falou aí, sou eu escrito nessa questão do TH. E não é um problema, não é uma deficiência, né? Você simplesmente tem aquilo, provavelmente alguma questão genética, nasceu com aquilo, e você adapta, né, para o seu estilo de vida. Então, é exatamente isso. Você consegue ter uma vida super normal. Muito legal isso que você falou. Parabéns aí, obrigado pelas informações. Valeu. Obrigada por compartilhar aí a sua experiência também. Desculpa me intrometer aí, eu também vou acabar entrando isso que nem o Wender falou. Eu fui diagnosticada quando criança, mas a minha mãe não tratou. Aquela fase 30 anos atrás, falava assim, não, isso é normal porque o médico avisou a minha mãe, a Raíssa é prematura, tem grandes condições de ter déficit de aprendizagem, tudo, só que a gente cuida. Como minha mãe, eu sou filha de professora, minha mãe falou assim, a Raíssa passou, principalmente na alfabetização, foi o que os médicos falavam, ela não vai ser alfabetizada no tempo certo, naquela fase de 5 e 6 anos. Mentira, eu com 4 anos eu já lia. Eu lia, escrevia, até porque tinha um desenvolvimento dentro de casa. Então ela falou assim, passou a fase, o médico falou assim, ela tá normal, não tem. Só que eu era que nem ele falou assim, parecia que tinha formiga e eu não parava quieta na escola, mas era aluna mediana. E o esporte sempre me ajudou. Fui uma aluna que sempre, durante o ensino médio, o esporte me ajudava e isso me ajudava com a escola. Com a faculdade eu já fui um pouco melhor, só que continuava aquilo, a formiga no corpo, de ficar andando pela sala e na faculdade os professores não aceitavam. Né? E eu passei por isso no mercado de trabalho também. Mas na faculdade fui muito bem, fiz 2, o Gui, hoje que é meu chefe direto, ele sabe. Mas eu vim tomar remédio já com quase 25 anos, né? Mas eu tinha um gestor que ele falava para mim, depressão e TDAH é coisa de rico, o pobre não pode ter essas coisas. Né? Então eu eu falo que não pode ter essas coisas, você que se vire. E na época, assim que para eu poder pagar a faculdade, eu era operador de telemarketing, você não vai ser nada além de uma mera operadora ou então uma assistente. Né? Então eu vi muito isso. E então eu falei assim, não vou ser. É aquela múltipla, depois que você começa a se conhecer e você saber os seus limites, eu tomei remédio durante muito pouco tempo. Eu hoje faço acompanhamento com aromaterapia e atividade física. Tem aqueles dias que eu fico meio dispersa e tudo mais, mas a gente tem que aprender a lidar, que é normal. E hoje tem pouco tempo que eu descobri que a minha mãe também tem. Meu médico descobriu que minha mãe só tem TDAH, que minha mãe não para ligada no 220 com 65 anos. Então o médico falou, o seu é genético. A única diferença entre você e sua mãe é que sua mãe não te desliga da escola. E você já sabe sua válvula de escape de desligar. Né? Então, sua mãe só vai desligar o dia que se aposentar. Então, é muito que nem ele falou, assim, pode ter alguma coisa genética, pode não ter. E eu já descobri isso agora, praticamente com 24, 25 anos. Mas é saber lidar, Nelson. Eu já tive o processo ao contrário. Eu me adaptei muito melhor ao home office para estudar, para trabalhar. Muitas vezes o Gui e o Arnaldo ficam assim, Raíssa, segura a mão. Né? Quando eu estou com hiperfoco, eu faço tudo em um dia, o que é para uma semana. Então, é exatamente assim. Mas a atividade física me ajudou muito nos últimos tempos. Isso facilita muito o meu aprendizado quando eu preciso focar, trabalho, essas coisas. Então, eu comecei a montar, Nelson, uma dica para você, monta a sua rotina. É extremamente importante. É exatamente isso. E, Paulo, é extremamente importante a rotina. Oi? Não, desculpa interromper. Só para complementar o que o Wender e a Raíssa estavam falando, é que, bom, o Wender disse que descobriu com 20 anos, Raíssa com 25, eu descobri que eu tenho TDAH ano passado, no final do ano passado, com mais de 30 anos. Então, é uma coisa que, realmente, se você...
falando para todo mundo aqui, se vocês acharem que tem alguma coisa assim, sugiro vocês irem atrás mesmo, porque é uma coisa que fez muita diferença. No meu caso, falando só rapidamente, eu estudei no colégio com alguém que é um grande amigo meu até hoje, que tem muito TDAH. Então, minha comparação era com alguém que era um caso extremo, era muito aparente. Então, eu olhava e falava, eu não devo ter, porque eu não sou nem de perto tão disperso e hiperativo quanto essa pessoa. Mas eu vi que depois só que existem graus disso. Então, uma coisa que, assim, eu olhei e foi muito rápido o diagnóstico. E complementando também sobre o remédio, ajudou também, eu tomo Ritalina, mas eu também sempre tive receio de medicamento. Então, eu não sei nem se é recomendado isso, mas eu acabo tomando menos do que a dose recomendada, já me ajuda bastante, mas eu realmente não quero correr o risco de desenvolver alguma dependência. Então, é uma coisa que, só para dizer que realmente podem ir atrás mesmo se vocês suspeitarem, porque às vezes te pega de surpresa, nem você sabe que tem. Uhum. Sim, e se a gente olhar por uma outra perspectiva, porque às vezes a gente só considera uma coisa. A gente vem de uma cultura que tem muitos preconceitos a respeito do cuidado da saúde mental. Até pouco tempo atrás, e ainda tem pessoas que pensam que psicólogo, psiquiatra, cuidar da saúde mental é para gente louca, né? E já vê a pessoa, nossa, é louca, é algo ruim, né? Então, assim, muitas pessoas ainda têm uma certa resistência a procurar isso. E, no geral, a gente tem uma certa resistência a entrar em contato com nós mesmos. Quanto mais a gente... Parece que a gente foge de se conhecer, né? A gente é muito bom para falar sobre as outras pessoas, para olhar as qualidades das outras pessoas ou os defeitos das outras pessoas, mas a gente não consegue se olhar. E todo mundo sabe que quando você procura um acompanhamento para cuidar da sua saúde emocional, você vai obrigatoriamente se conhecer mais. Você vai conhecer todas as coisas boas que você tem, mas você também vai conhecer as coisas que você não gosta em você e que talvez você queira melhorar. Então, existe muita resistência ainda, mas eu fico muito feliz de quando eu vejo espaços assim, porque também estimula a gente sim cuidar da nossa saúde mental. Afinal de contas, quando a gente não se conhece e quando a gente não está bem emocionalmente, nada na vida anda direito. Nem a nossa vida profissional, nem os nossos relacionamentos, nem com a nossa família. Parece que tudo desanda. O nosso emocional é muito importante. E olha que maravilhoso você, ao invés de pensar, nossa, que coisa ruim, vou descobrir algo, uma coisa sobre mim, e isso, ter a percepção de que isso é uma coisa ruim, por que não dizer, nossa, que maravilhoso me conhecer e conhecer coisas que são únicas em mim e que eu posso, na verdade, contribuir com essas coisas que são únicas para mim, em mim, né? E isso vai ajudar as outras pessoas. E eu também, a partir disso, eu consigo até olhar as pessoas com mais empatia, com mais compreensão também. Porque eu entendo que as outras pessoas também têm as coisas únicas delas. E que isso não é alguma coisa ruim. Isso só pode agregar, só pode valorizar mais as relações de trabalho, as relações pessoais, enfim. E tudo é como a gente percebe. Então, se a gente acha que vai se sentir, ou se a gente se sente ruim por ao pensar ou ao ter contato com alguma coisa referente a nós, é só mudar a percepção. É a nossa percepção que causa os sentimentos na gente. Isso é muito interessante, leva para a vida isso, vocês. Não é um evento X que causa determinados sentimentos em nós. É a percepção que a gente tem desse evento. Porque um evento, ele é só um evento, ele é só uma coisa, X, ponto. Ele não é mais nada do que isso. Mas é como eu percebo as coisas que vai me causar determinados sentimentos. Então, se eu tenho uma percepção negativa a respeito de uma coisa, ela vai, consequentemente, eu vou ter sintomas negativos, tristeza, angústia, medo, ansiedade, enfim, uma série de coisas. Quando eu aprendo que eu posso ter mais de uma percepção referente a um mesmo evento, eu posso abrir essa possibilidade, trabalhar isso em mim, e aí eu vou me sentir melhor com aquela mesma coisa que antes estava me deixando muito mal. Então, tudo depende da percepção que a gente tem. Ou eu sofro mais, eu posso escolher sofrer mais ou sofrer menos diante de determinadas coisas.
É mais ou menos isso. E muito interessante vocês trazerem isso, né? E as histórias são meio parecidas, assim, né? Enquanto não entende o que é sempre esse histórico das pessoas desacreditarem da gente porque a gente é diferente. O ser humano também tem muito disso, né? Basta ter alguma coisa diferente, ou seja, quando eu não me percebo no outro, quando eu olho para o outro e não me identifico, ao invés de eu entender que aquilo pode me ajudar e agregar, não, eu prefiro rejeitar. Isso é do ser humano. E, enfim, quando a gente está em terapia, quando a gente busca se tratarem de alguma forma, a gente começa a ver as coisas também de uma outra forma. Mas é por causa dessa necessidade mesmo, né? Eu preciso, para eu sentir que eu existo, tem pessoas que são assim. Para eu sentir que eu existo, eu preciso me ver no outro. Então, se o outro é diferente de mim, eu sinto que eu não existo, e ao invés de eu tentar lidar com isso de uma outra forma, eu rejeito, eu falo que a pessoa é estranha, eu falo que a pessoa não vai dar certo na vida, que a pessoa não vai conseguir nada, enfim. E isso causa traumas extremamente significativos que, se não tratar, vai ficar para a vida inteira. E vai prejudicar muito a vida em todos os sentidos. Então, para a gente entender o quanto é importante ter uma consciência maior sobre essas coisas. Paula, deixa eu te interromper um minutinho. Boa tarde, primeiro, né? Que a gente não se cumprimentou. Boa tarde. Vou trazer uma situação um pouquinho diferente. Eu tenho baixa audição e zumbido nos 2 ouvidos. O zumbido 24 horas por dia, que ele pode ser brando ou gritando, como ele está há uma semana já. Eu passo por situações assim, a pessoa fala e eu não entendo, eu peço para repetir, aí ela fala uma outra coisa, eu peço para repetir de novo, e às vezes você percebe a impaciência das pessoas. Gente, eu não estou falando de trabalho, eu estou falando no geral, tá? Então eu acabo falando, desculpa, é que eu sou meio surda, tá? Eu não fico explicando, eu falo, sou meio surda, tá? Aí a pessoa já dá uma... Mas tem pessoas que têm, parece que uma dificuldade, porque olha e fala assim, não, ela é normal, ela escuta, ela é normal, né? E já ouvi assim, nossa, você não reclama. Não, eu não reclamo, eu tenho isso há uns 7, 8 anos. No começo eu tinha que dormir com a televisão ligada para ela encobrir o zumbido, porque o zumbido não me deixava dormir. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com isso. Mas é engraçado como as pessoas realmente não conseguem enxergar. Então, ouvindo todos os colegas aqui, eu fico feliz porque é a possibilidade que a gente tem de perceber que a gente tem que ter sensibilidade em enxergar o outro, né? É uma possibilidade que a gente está tendo, principalmente pelo fato de que a gente não trabalha no escritório, a gente não vê as pessoas todo dia. Então, é importante ter a sensibilidade de enxergar o outro. Exatamente, exatamente. E esses espaços que vocês estão, essas oportunidades, esses espaços que vocês estão tendo, realmente serve para isso. E aí a gente pode propagar isso e levar para cada vez espaços maiores. Porque é só assim, realmente, é só falando de uma coisa que a gente consegue mudar. Né? Eu falo sempre para as pessoas que eu atendo, você só consegue mudar alguma coisa se você primeiro aceitar que ela existe. Se você está consciente, a gente não muda o que está inconsciente, a gente precisa trazer para consciência as coisas. A gente precisa trazer para consciência, para visão, para mais pessoas, trazer, olha, isso é um fato, acontece. A partir daí, então, a gente pode mudar. O que a gente rejeita, o que a gente ignora, é muito difícil, né? A gente não tem contato com aquilo, então, portanto, não existe nenhum movimento para mudar. Então, a principal coisa realmente é falar mesmo, expor mesmo, e assim pensar N formas de começar a mudar isso. Então, um grupo pequeno começa e ele vai aumentando e aumentando, e aí a gente comenta com um grupo de amigos que teve isso no trabalho, e aí eles podem replicar isso, e aí sim a gente consegue levar mudanças e reflexões significativas. Né? A gente precisa
realmente a gente já chegou a gente já passou do limite de ter certas coisas. A gente tem uma capacidade evolutiva suficiente para a gente lidar com essas coisas, com as diferenças de uma outra forma, de uma forma empática, e não com rejeição e com preconceitos. Então, no ambiente de trabalho é isso mesmo. O ambiente de trabalho, as pessoas estarem cientes da deficiência, se os funcionários têm alguma deficiência oculta, o que é. Na educação também, os profissionais estarem preparados para atender a necessidade desses alunos, tanto faculdade como colégios, enfim. E isso é uma coisa que também os pais podem levar, né? Quem aqui for pai, mãe, deve levar essa discussão para a escola também, porque o colégio é um lugar que aparece muito isso, e é isso, se a gente não cuida, isso vai se reproduzindo, né? O que acontecia há 30 anos atrás vai continuar se reproduzindo. Então, a gente precisa sempre falar sobre isso. Bom, os desafios adicionais, né? Então, a pessoa, é o que a gente estava falando aqui, que vocês deram exemplo, a pessoa pode se sentir incompreendida, invisível, estigmatizada, e isso traz outras consequências além do quadro que ela já tem, que às vezes nasceu, né, com aquilo. Então, baixa autoestima, dificuldade de confiar em si mesmo, acaba procrastinando muitas coisas, né? A procrastinação vem de um quadro ansioso, mas também de uma dificuldade de acreditar em si mesmo. Então, a pessoa acaba não fazendo, deixando sempre para depois, ou desistindo de alguma coisa, pelo fato dela achar que ela não consegue, principalmente se ela cresceu ouvindo que ela não ia dar certo na vida, por causa de determinada característica que ela tem. Então, é muito comum acontecer esse tipo de coisa. E tudo isso é sempre tratado, né? A terapia serve para tudo isso, assim, trata todas as coisas, vai limpando, vai transformando todas essas coisas e deixando a vida da pessoa mais... a pessoa se sentindo mais feliz mesmo, né? Promove a felicidade, o bem-estar, deixa a vida mais funcional, enfim. Então, esses sintomas da pessoa se sentir menos válida também, porque é diferente de outras pessoas, são inúmeras as consequências do não falar e não olhar para isso que pode trazer, né? E a gente está falando de 30 anos atrás, gente, nem é muito, né? Imagina os nossos pais, se eles descobrem agora, com 60 e poucos anos, 70 anos, que eles têm alguma coisa, imagina quando eles estavam no colégio, os pais, enfim, nem imaginavam. Não tinha, nem se conversava sobre isso, era só aquela criança estranha, aquela criança que tem dificuldade para tudo, enfim. E acaba afetando, como a gente já conversou aqui, também os aspectos internos, emocionais, a deficiência oculta, né? Ela acaba afetando também aspectos internos, emocionais, cognitivos, ou neurodiversos, né? E podem se manifestar de várias formas. Então, trazendo um pouco de exemplo aqui do que pode ser deficiência oculta em cada área, vamos dizer assim, né? Então, transtornos mentais, por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, que dentro do transtorno obsessivo aí, né? Então, transtornos alimentares também tem a ver com ansiedade, a própria esquizofrenia, né? Às vezes a pessoa tem um... Oi? Você pode definir para a gente o que é esquizofrenia? Então, ela é um transtorno mental e, do ponto de vista de características, você fala, a pessoa, por exemplo, ela pode ter alguns delírios, enfim, tem uma série de coisas. É um transtorno um pouco mais
às vezes você consegue identificar, porque se a pessoa não está em tratamento, ela tem algumas crises. Então, ela pode delirar, ela pode criar coisas, ver coisas que ela não está vendo, criar histórias que não estão existindo, mas existe tratamento, e daí o tratamento é contínuo, e tem pessoas que podem, sim, trabalhar, pode dirigir, depende também do grau, né? E se a pessoa utiliza algumas outras, por exemplo, se a pessoa tem um quadro esquizofrênico, ela usa drogas, ou ela algum tipo de droga, lista ou ilícita, isso vai potencializar mais os sintomas. Mas é isso. Eu não sei se eu respondi. Seria algumas Não, características? não, atendeu sim, porque essa é uma daquelas palavras que a gente acaba usando sem saber exatamente o que significa, né? Aí você fala, fulano é esquizofrênico, não sei o quê, mas muitas vezes a gente não Provavelmente. para pensar o que é a esquizofrenia, por isso que eu pedi para você definir. Ah, Obrigado. não. Não, é um quadro, não é o que a gente costuma falar, é como bipolar também, não é qualquer, a pessoa tem alternâncias de humor, pronto, é bipolar, não é isso. Não, por isso que eu pedi. Obrigado. Transtorno de humor é diferente do bipolar, que vai de uma extrema euforia a uma depressão profunda. E tem outros fatores também dentro do quadro de bipolaridade. Por isso que tem que ser muito bem avaliado. É porque você Tá? citou lá atrás, né, que assim, a gente, assim, a sociedade como um todo ainda tem muito preconceito em relação a tudo que se fala sobre tratamento mental, né? E a gente tende a usar esses termos pejorativamente, né? Sim, Então, é por isso que eu falei, só para a gente ter uma noção do que é, né? Que assim, essa é uma palavra que a gente usa com muito errado, né? sim, Além de sim. outras, né? Então, assim, foi só nesse sentido mesmo. Obrigado. Sim, imagino. Por exemplo, a esquizofrenia, ela pode ser genética também, né? Eu já tive contato com um paciente esquizofrênico e, na verdade, era um quadro genético, outras pessoas da família tinham, era medicado e tinha que ser bastante medicado, ele podia trabalhar, ele podia até dirigir, mas ele tinha que estar sempre medicado e, às vezes, a pessoa ela resiste um pouco à medicação, porque no caso da esquizofrenia, são muitas medicações e às vezes são medicações que travam um pouco a musculatura da pessoa. E a pessoa não quer ficar assim. Então, às vezes, ela resiste um pouco. E até, assim, a título de curiosidade, uma vez ele entrou numa crise e ele pegou o carro e assim, e foi. Foi. A gente foi encontrar ele lá em Guarulhos à noite e só parou o carro porque acabou a gasolina, porque ele pegou o carro com a gasolina X que tinha na garagem e foi andando. E a gente tentando ligar, tentando localizar. E ele falava, eu tô. Ai, como é que ele falava? Ele falava que estava não sei aonde, na Lua, no planeta X, no lugar X, lá umas coisas que a gente achava que ele estava mesmo numa crise muito forte. Só que os nomes que passava para ele das placas dos lugares eram nomes meio assim. E e ele estava falando a verdade, então. Eu não sei que nome de cidade que tinha. Era alguma coisa desse tipo, assim. É que já faz alguns anos, eu não vou lembrar ao certo o que ele falava. E assim, isso foi à tarde, no finalzinho da tarde, início da noite, o carro dele foi parar na estrada, já estava lá em Guarulhos, e ele saiu do carro e saiu andando, continuou em crise, saiu andando e parou num posto de gasolina que tinha lá o 24 horas, então tinha uma pessoa lá no café, enfim, aí acabou, ainda por cima ficou sem bateria de celular, a gente não sabia onde estava. E depois, quando a gente foi fazendo o caminho, até que a pessoa do café percebeu que ele tinha que ele estava em crise, que ele tinha algum problema, e conseguiu falar com a gente, dizer onde ele estava, e a gente foi buscar de carro. Mas é isso, assim, não é uma coisa, não é a pessoa tem uma alteração de humor ou alguma coisa assim, é esquizofrênico, é bipolar. São quadros esses que geralmente são um pouquinho mais graves. Então, requer aí bastante cuidado e medicando, dependendo do grau que a pessoa tá, enfim, né,
de tratamento e do quadro dela, ela pode trabalhar, ela pode dirigir, ela pode fazer tudo normalmente. Mas quando entra em crise, às vezes acontece esse tipo de coisa, e aí, se a gente tem o conhecimento e está preparado, a gente consegue lidar bem com isso. Bom, essas condições, então, elas podem ter um impacto significativo, né, na saúde mental, no bem-estar da pessoa, e ela pode afetar a emoção, pensamento, comportamento, né, então é o exemplo que eu trouxe aqui. Também já tive um paciente bipolar. Era bem interessante atender ele, era visível, assim, quando ele estava em extrema euforia, e aí tem uma série de coisas também, a questão, até a parte sexual deles muda, assim, às vezes existe uma certa compulsão, enfim, uma série de coisas que daí precisa ser bem tratado, e esses sim precisam de controle medicamentoso, porque são quadros um pouquinho mais sérios. Aí, se tratando de deficiências cognitivas, eu trouxe alguns exemplos, que pode ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia, que é a dificuldade de aprendizagem dos números, deficiência intelectual, e daí esse tipo de condição, ela pode afetar a capacidade de aprendizado, de atenção, processamento de informação, memória. Sabendo disso, e a pessoa em tratamento, ela vai criar recursos onde ela consegue, por exemplo, eu percebo que a minha atenção, ela é um pouco, a minha condição afeta um pouco a minha atenção, então, que estratégias que eu vou usar para adaptar a minha vida, para compensar isso, essa área que acaba afetando mais, como é que eu posso fazer para ter mais atenção, como é que eu posso dividir, então, assim, eu não preciso estudar 5 horas por dia, eu vou perder a atenção nos primeiros 30 minutos, mas eu posso dividir isso em pequenos tempos, em pequenas metas. Enfim, a pessoa se adapta de acordo com sabendo do que ela tem, e ela pode ter um convívio, uma vida tranquilamente normal, e pode ainda contribuir muito. Doenças crônicas, então, inclui condições médicas que podem ser persistentes ou persistentes e duradouras, como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, enxaquecas crônicas, doença inflamatória intestinal e outros tipos de doença autoimune. Então, assim, imagina como esse tipo de doença também pode afetar, até se a gente não tem um cuidado, acaba afetando, enfim, a nossa vida profissional também, inclusive, né? Então, a gente precisa saber o que tem e se adequar, e o ambiente de trabalho também proporcionar para a gente tudo que a gente precisa para se desenvolver bem. Essas condições podem causar, então, fadiga, dor crônica, limitações físicas e impactar a qualidade de vida se a gente não tratar. E o transtorno de espectro autista, que ele afeta a comunicação social, é uma doença do neurodesenvolvimento, né? Pouco se sabe ainda, viu, do autismo, é uma coisa que está sempre em estudo. Afeta a comunicação social, existem comportamentos repetitivos, a forma como a pessoa interage com o mundo ao seu redor é diferenciada, mas é o que eu falei, dependendo do grau do autismo, é super possível, né? Lógico que tem aqueles super severos, que realmente não conseguem nem se comunicar, enfim. Eu atendo a mãe de um menino autista, ele vai fazer 15 anos. No momento grande parte da semana ele mora numa clínica, porque o dele é um caso bem severo. Ele tem pouquíssima comunicação, eles usam uma pasta, né, para se comunicar, onde ele vai apontando coisas, e ele tem uma extrema dificuldade de sociabilidade, então ele às vezes é bem agressivo, ele se tornou bem agressivo com a mãe, e é um menino enorme, assim, apesar de ser um adolescente ainda, mas ele é enorme, eles ficam extremamente fortes quando eles estão numa crise, e era só ele e a mãe, então realmente nesse caso teve que fazer a internação, porque ela corria risco,
né, de vida quando ele entrava numa crise. Chegando a bater, enfim, é bem complicado. Então, tudo depende também, o autismo, ele é super amplo, assim, depende muito do grau do autismo, do nível que tá. Mas os leves, enfim, são algumas adaptações e a pessoa segue bem. Deficiência sensorial, que daí são problemas de visão, audição, que pode ser ou não, pode ser que, na verdade, que podem não ser imediatamente aparentes para as pessoas que estão de fora, então pode ser uma baixa visão, uma perda auditiva. A gente tem aí um exemplo que já foi citado que, enfim, se ela não fala, as pessoas também não percebem a deficiência, né? Aí os desafios do dia a dia. A gente já falou alguns aqui, porque tem bastante gente que já trouxe, né? Então, vai variar muito com o tipo de deficiência e o grau dessa deficiência, como ela impacta a vida de cada pessoa. Mas aí, por exemplo, no trabalho a gente pode colocar dificuldade de concentração e atenção, desafios para lidar com prazo, uma certa dificuldade também para explicar a própria limitação, principalmente se a pessoa ainda nem sabe o que ela tem, ela só sabe que tem alguma coisa ali, mas ela não procurou saber o que é. Então, por isso que é importante saber se existe um diagnóstico. Eu sempre falo, um diagnóstico, gente, não define quem vocês são. É uma parte muito pequena de um todo único e maravilhoso que cada ser humano é. Né? Então, assim, o diagnóstico é importante? Mas quando existe o diagnóstico, não é a pessoa esquizofrênica, é o bipolar. Não, é a pessoa que tem uma pequena parte dela com algo de diferente. Né? Um diagnóstico não resume quem a gente é, mas ajuda a gente a se entender. Então, por isso que é importante. Preocupações por ser estigmatizado, mal compreendido, dificuldade de acessar acomodações adequadas, dependendo da deficiência que a pessoa tem. Nos estudos, alguns dos desafios é a organização de tarefas, gerenciamento de tempo, por isso que a gente falou da rotina. Rotina é uma das chaves. Eu falo isso para os meus pacientes, às vezes eles não entendem a importância da rotina, até eles começarem a fazer, porque parece uma coisa boba, até uma coisa meio infantil, né? Na educação infantil, que a criança tem rotina, elas sabem lá, tem lá na parede que elas ainda não lê, né? Tem lá certinho. O nosso cérebro funciona muito bem com rotina, muito bem. A gente se desenvolve pra caramba com rotina. E é mais difícil de procrastinar, de se auto-sabotar, e consegue ver resultado. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, geralmente ela precisa ver o resultado do que ela está fazendo para ela sentir que está dando certo e tal. Quando você tem uma rotina muito bem estabelecida, você está ali, você está vendo seu resultado, isso te ajuda, isso te anima, vê que você está produzindo. Então, é muito bom. Paulo, Oi. O cérebro ele é uma máquina de reconhecimento de padrão, né? Por isso a importância da rotina, né? Assim, a gente fica muito confortável com o que é conhecido, né? Com aquilo que a gente domina mais, né? Por isso que tem tanta dificuldade, às vezes, com mudança, né? E a gente fica meio desconfortável, aquela coisa toda, né? Porque, de certa forma, você está sendo arrancado de uma coisa que você está já está incluída na sua rotina, que você domina, né? E você vai para uma coisa meio que desconhecida, né? Sim, sim. E dentro dessa, assim, a pessoa se sente mais segura. É isso, ela se sente mais confortável e mais segura porque ela sabe o que vai acontecer, mais ou menos. Claro que a gente tem que trabalhar também a questão de coisas que são imprevisíveis, que não estão no nosso controle, que às vezes pode acontecer, algum imprevisto e tal. Isso não quer dizer que aquilo que você planejou foi por água abaixo. Mas a rotina é extremamente importante, porque a gente faz coisas repetitivas e geralmente a gente estabeleceu coisas boas, e tudo que a gente repete se torna um hábito. Então, os nossos hábitos ruins, eles podem ser identificados e a gente substituir por coisas boas. E isso ajuda muito.
Né? Hábito, o que que é? Uma coisa que a gente repetiu durante muito tempo e aquilo se tornou como parte da nossa vida. Às vezes são bons, às vezes são ruins. É bom a gente identificar e os que não são bons, que não levam a gente para onde a gente quer, a gente pode substituir por hábitos mais saudáveis. Essa Apoio. É a manha, né? Tem, uma vez eu vi, acho que eram quantos dias? 60, 66 dias, repetindo para alguma coisa. Se não estou enganada, acho que é esse número. Para alguma coisa se tornar um hábito. Depende do autor, né? Eu já vi de 27 até... Depende do autor. Depende do autor. Não importa. O importa é a gente estabelecer e repetir, porque vai se tornar um hábito. Depende do autor e da grossura do livro, né? Porque quanto mais grosso, mais dia você precisa. Talvez também dependa do tipo de atividade, né? Para ela se tornar um hábito. Tem coisas que talvez se tornam hábitos com mais facilidade. Pode ser isso também. Então, apoio adicional também para lidar com dificuldade de aprendizado, dificuldade em acompanhar o ritmo da turma, preocupação, né, por ser julgado. O ambiente escolar é bem complicado, às vezes, por conta disso, tem que ter muito diálogo com crianças, adolescentes, e nas relações sociais e familiares, algumas coisas, desafios aí que a gente pode encontrar, dificuldade em comunicar as necessidades, as emoções, gente, é muito difícil realmente, tem muita gente por aí com dificuldade de comunicar coisas, comunicar o que sente, o que pensa, necessidade, às vezes nem sabe quais são as próprias necessidades da vida. Isso também aparece muito em consultório. Eu pergunto qual que é a sua necessidade, a pessoa não sabe. E aí é todo um trabalho para identificar o que que é. Ou às vezes também não sabe identificar sentimento, não consegue dizer, eu estou me sentindo de tal jeito. Não sabe. Parece uma coisa tão simples, mas para muita gente não é, não. Possíveis mal-entendidos ou conflitos causados por comportamento atípico ou reações emocionais, sensação de ser incompreendido, isso está em todos os contextos, né? A incompreensão. Estabelecer relações de intimidade e amizade. E no cotidiano, seguir rotina, para muita gente é difícil devido a determinados quadros, mudanças imprevistas, tem gente que lida muito mal com imprevisto, por isso que é importante estar em tratamento, porque imprevisto acontece durante toda a nossa vida, até o final da nossa vida a gente vai ter que lidar com imprevisto. Desafios em atividade da vida diária, cuidar de si mesmo, gerenciar responsabilidade doméstica, responsabilidade de trabalho, e aí envolve várias coisas, né? Filhos, para quem tem, uma série de coisas. Necessidade de planejar com antecedência para enfrentar situações que possam ser estressantes, desafiadoras. E aí, uma das coisas mais importantes, então, e que a gente falou bastante aqui, é a compreensão e a empatia por parte de todo mundo, né? Para minimizar esse preconceito, para diminuir julgamentos até eles serem realmente eliminados, para eliminar a discriminação, e isso leva um tempo, a exclusão social, isso vai levar um tempo, mas é sempre importante a gente caminhar para que, porque isso uma hora vai acontecer. Reconhecer, respeitar a necessidade das pessoas, conversar, estar aberto a essas diferenças é muito importante, tá? Então, no ambiente escolar, ter acesso a uma educação inclusiva, de qualidade, adaptar o currículo e, às vezes, até o ambiente físico do colégio para receber a pessoa com determinado tipo de deficiência, oportunidade igual de aprendizado para todo mundo. No âmbito profissional, promover essa diversidade, a igualdade de oportunidade mesmo, né, no mercado de trabalho, abrir espaço para essas pessoas serem incluídas no mercado de trabalho, então ter essa política de inclusão, de oferecer acesso, garantir acesso para essas pessoas.
pela competência delas, né, pela habilidade que elas têm, sabendo aproveitar, todo mundo tem uma habilidade que pode contribuir muito para uma equipe, para uma empresa. Sensibilizar as pessoas, a sociedade, com a importância de conversar sobre isso, de incluir essas pessoas com deficiência oculta em todos os ambientes, né, socialmente falando. E isso também ajuda a gente combater esses estereótipos que fica, né? Porque até então, como a gente não tem muito contato, a gente só fica com os estereótipos, o imaginário e tal. E quando a gente se aproxima mais, a gente tem a realidade de como que é. E encontra sentido e essa coisa de uma pessoa pode completar a outra com as diferenças. Sejam colegas de trabalho, pessoas da família, marido, mulher, filhos, enfim. E aí eu trouxe aqui algumas estratégias que podem ser pensadas aí por vocês para levar isso adiante, né? Essa reflexão assim. Então, conscientização e sensibilização da sociedade, né? Através de conversas, de espaços como esse. Entender a importância da inclusão dessas pessoas e reconhecer essa riqueza que pode existir nessa interação de pessoas diferentes, com qualidades diferentes e bem específicas, combater e fazendo isso a gente combate os preconceitos, estereótipo e valoriza mais a pessoa e aquela característica única que ela tem. Outra estratégia é a adaptação de espaços físicos e digitais, né, de acordo com a deficiência, para garantir acessibilidade, incluir, por exemplo, rampas, elevadores, sinalização em braille, se for necessário, legendas em vídeos, criação de espaços e serviços inclusivos, né, que é essencial também em vários setores, aí, escola, empresas, enfim. No âmbito educacional, garantir que as crianças, então, e jovens tenham acesso à educação de qualidade, adaptar o currículo, utilizar de tecnologia para oferecer maiores recursos para essas pessoas. E aí eu trouxe aqui algumas pessoas, mas existem muitas que vamos colocar aí, eu coloquei o título de Rompendo Barreiras, né, e Superando os Desafios, que são histórias de pessoas que podem ser inspiradoras, né, pessoas com deficiência oculta que superaram os obstáculos e alcançaram o sucesso. Pode ser pessoas que trabalham com a gente, se vocês olharem para o lado, muitas pessoas aqui falaram das suas condições e elas já são pessoas de sucesso porque chegaram onde estão e podem chegar em lugares maiores e aonde elas quiserem. E pessoas que são mais conhecidas mundialmente aí, que é esse matemático, o John Nash, que ele tinha esquizofrenia, a Frida Kahlo, muito conhecida, que é uma pintora, ela tinha uma deficiência física devido a pólio. Beethoven tinha uma deficiência auditiva, por incrível que pareça. Van Gogh teve depressão, e aí, nesse caso, ele acabou cometendo suicídio, né? Mas são pessoas aí brilhantes que a gente tem como exemplo de sucesso na área que eles atuavam, mas a gente, talvez muitas pessoas nem saibam as condições que eles tinham, né? E eles trouxeram tanto progresso aí, cada um na sua área, mas trouxeram muito progresso e são pessoas que a gente leva para sempre. São pessoas bem conhecidas. E aí eu trouxe aqui, mas durante o nosso bate-papo vocês já falaram, né, de trazer histórias inspiradoras. Se vocês conhecem histórias inspiradoras que vocês possam compartilhar, quem quiser falar de alguém, algum conhecido, ou uma pessoa que é mais famosa que vocês lembraram, pode falar.
também, né, no final eu já ia perguntar, mas durante a gente acabou falando que se tem alguma pessoa, alguém no grupo que tem alguma deficiência oculta e queira falar, acho que todo mundo falou, mas se tiver alguém que queira falar também, ou que conheça alguém, ou que tem alguém da família, também pode falar. Eu não estou conseguindo ver as mãozinhas, então tem que pedir, tem que falar aqui, senão eu não consigo ver. Vocês conhecem mais alguém além dessas pessoas? Essas são pessoas mais famosas, né, que eu trouxe. Se vocês lembrarem de mais alguém. Gente, dizem que o Messi tem É isso que eu ia comentar. Asperger. O Messi é Olha, autista, né? dizem Tem que ele Asperger. mas assim, eu morei 5 anos na Argentina, nenhum argentino sabe dessa história. Eu falo, é coisa de brasileiro. Eles falaram, porque a gente não sabe disso, não. Eles disseram que não. Mas aqui a gente fala que. Então fica aí esse ponto de interrogação, tá? Eu vou ficar com a história dele. Ele teve, sim, um problema de desenvolvimento físico, que ele não crescia. Isso ele teve. E ele foi muito incentivado, e todo o tratamento para essa condição física dele foi o Barcelona, que ele jogou lá, né? É isso? Foi no próprio É, Barcelona. foi no A próprio maior parte da Barcelona. carreira O dele foi no Barcelona. Barcelona. Então, o Barcelona pagou todo um tratamento dele para essa condição física que ele tinha uma dificuldade de desenvolvimento mesmo, de crescimento. Isso sim, isso eles falam lá na Argentina. Mas a parte de que ele é autista, eu falo, mas essa história, eles falam, Paula, mas eles falavam, mas onde vocês tiraram isso? Então fica um ponto de interrogação. Eu não sei se o Messi, mas ele é um grande exemplo. Eu gosto muito dele. De tudo, né? De pai, de marido, de atleta, né? Óbvio. Para mim, ele é o melhor. Atualmente, ele é o melhor. Tem mais alguém que vocês lembram? Pessoas que vocês conhecem mesmo, não precisa nem ser uma pessoa famosa, mas que vocês admiram. Pode admirar a si mesmo também, viu? É muito bom isso. Dizem que o Bill Gates também é meio autista também. Olha só. Tá vendo? É pra gente olhar essas pessoas como exemplo realmente e ver que não existe nenhuma essa ideia que plantaram, né? De que você não vai conseguir, você é ruim nisso, é desorganizar demais, ou você não vai para frente, ou você não vai se desenvolver. É só pelo desconhecido mesmo, né? Quando a gente desconhece, a gente rejeita. É um comportamento do ser humano ainda bem primitivo, porque talvez tenha a ver com essa necessidade de sobrevivência e de defesa que a gente ainda tem, né? Esse instinto de defesa. Então, muitas pessoas associam isso como um certo perigo e acaba, ou uma aversão, né? Acho que faz parte de um comportamento primitivo ainda que a gente tem. Bom, trouxe algumas ideias também para que vocês podem fazer aí na empresa, né? Promover atividades práticas e experiências que sensibilize para a necessidade e desafios enfrentados por essas pessoas. Vivências e simulações, isso é bem legal. Se vocês tiverem um espaço de fazer, é como se fosse uma dinâmica mesmo, onde vocês podem se colocar no lugar de outra pessoa. Então, se coloque no lugar de uma pessoa que tem o TDAH, ou que tem a deficiência auditiva, ou que tem uma dificuldade de aprendizagem X, se coloque no lugar dessa pessoa, é como se fosse uma troca de papéis.
Vocês podem inverter os papéis, para você sentir como que é, para você sentir quais são as necessidades daquela pessoa, para você, sim, para o outro também aprender como é que eu falo com essa pessoa, como é que eu pergunto para ela algumas coisas. E o outro lado é como é que eu expresso quais são as minhas necessidades. Essa troca de papel é bem interessante, são atividades que vocês podem fazer, não sei se vocês se encontram presencialmente, ou criar uma forma de fazer isso online. Talvez dê para fazer isso online também, mas é para experimentar mesmo o lugar do outro. Isso ajuda a criar mais empatia. Ou uma pessoa que tenha ou qualquer outro tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva. Fazer isso com muito respeito, para a gente entender um pouco qual que é que lugar é esse. Porque às vezes a gente não sabe mesmo lidar com algumas coisas. Como é que eu vou falar com a fulana, como é que eu vou entender melhor quais são as necessidades dela, como é que eu vou perguntar isso, ou deixa eu entender um pouco como é que essa pessoa se sente. Então, se colocar no lugar do outro, fazer esse exercício é muito bom. É um exercício bem que a gente usa bastante em algumas áreas da psicologia. Por isso que eu trouxe. Discussões, palestras, como como a gente está fazendo aqui hoje, podem surgir oportunidades de chamar pessoas que têm outros tipos de deficiência também, para trazer um pouco da experiência delas, além do conhecimento, né? Trazer um pouco da própria experiência. A minha ansiedade, ela é controlada por várias coisas, porque faço terapia, porque aprendi a lidar com isso, entendi de onde vem, já transformei essa raiz de onde vem em algo positivo para mim, faço atividade física, que é importante, meditação, que é importante, que mais? Para mim, a viagem é extremamente importante também, e eu sempre que posso, nem que seja daqui a ali, mas vou porque também ajuda. Então, a gente vai aprendendo como é que a gente lida com as coisas. Exemplos também de empresas, de instituições, de comunidade que adotam essa prática inclusiva, vocês podem pesquisar, ver o que eles fazem, como é que eles trabalham, e adaptar para o ambiente de vocês, e que funciona, que dá certo, então também é uma coisa que vocês podem fazer. Oficinas, né, que ensina habilidades específicas para a questão da inclusão, né, comunicação inclusiva, uso de tecnologia assistiva, adaptação de espaço físico, são coisas que vocês podem investir, procurar, saber como é que trazer pessoas para falar também sobre isso. Campanha de conscientização, né? A empresa pode promover isso, vocês podem promover isso na comunidade de vocês, se vocês fazem parte de uma comunidade religiosa, de uma comunidade do bairro de vocês, enfim, como é que vocês podem levar isso adiante para outras áreas, para conscientizar mais pessoas. Também é uma ideia. Engajamentos em projetos sociais, então se envolver em projetos sociais é muito bom, seja ele qual for, assim. São coisas, isso é uma coisa que eu trabalho com muitas pessoas que eu atendo, essa importância da gente sentir que é contribuição para a vida de outra pessoa, através de uma habilidade que a gente tem, um dom natural que a gente tem. Quando eu trato principalmente a depressão e até mesmo a ansiedade, mas principalmente a depressão. Depressão é o oposto de felicidade. Tristeza é o oposto de alegria, tristeza, ok, a gente fica triste, aí um tempo, determinadas coisas, a gente é triste, tristeza é normal, todo mundo fica triste, não tem problema nenhum isso. A depressão é mais do que uma tristeza, e a depressão ela é o oposto de felicidade. Então, para tratar a depressão, eu preciso tratar a felicidade. Como é que eu vou levar a felicidade para a pessoa? E o ponto-chave da gente descobrir uma forma de viver feliz, de construir, porque a felicidade ela é algo que a gente constrói todos os dias. A gente pode partir dos nossos dons. Todo mundo nasceu com um dom.
um dom natural, uma coisa é uma habilidade natural, vocês pensam aí a de vocês, quiser compartilhar, pode compartilhar. Pense num dom natural que vocês têm, uma habilidade, algo que é muito fácil. Isso geralmente direciona a gente para o nosso caminho de prosperar. Então, eu consigo me sentir próspera quando eu utilizo os meus dons naturais, a habilidade que eu tenho, e eu consigo, a partir disso, transformar a minha vida e a vida de outra pessoa. Quando eu chego nesse nível, eu claramente consigo atingir um nível de felicidade constante na minha vida. Então, o segredo para a felicidade é a gente estar de acordo com os nossos dons, estar em contato com isso, seja através do nosso trabalho ou às vezes uma atividade voluntária ou uma segunda atividade laboral, que não seja o nosso trabalho principal, mas é importante porque diz respeito à função da gente aqui no mundo. Todo mundo nasce com uma função. Nós somos animais, né? O que nos diferencia é o raciocínio. Mas todo animal, todo ser vivo que habita este planeta Terra hoje tem uma função. A árvore tem uma função, todos os animais têm uma função X nesse planeta que ajuda a movimentar e a evoluir esse planeta, a manter ele vivo, pulsando. E a gente, como ser humano e como animal também deste planeta, também nasce com um dom natural. E isso é importante a gente identificar, e ele tem que fazer parte da nossa vida, seja num trabalho voluntário, ou no nosso trabalho, ou uma segunda atividade, como eu falei. E quando eu estou em sintonia com isso, eu começo a me sentir realizada. Eu sinto que eu estou contribuindo para alguma coisa, eu sinto que eu estou sendo eu, porque eu nasci para isso. E a minha felicidade, eu vou começar a atingir um nível de felicidade quando eu conseguir utilizar isso e começar a contribuir, transformar a vida de outras pessoas. Então, quando se trata de depressão, se trata de trabalhar a felicidade, como é que eu vou atingir e construir a minha felicidade diariamente. E é construção diária, a gente tem que trabalhar para isso. Então, fica aí outra dica importante, não esqueçam disso, quais são os dons de vocês. Reconhecimento e valorização, então reconhecer e valorizar os esforços das pessoas que estão engajadas em atividades que promovem inclusão. A empresa pode pensar em algo que incentive os seus profissionais a estarem engajados nisso de alguma forma. A empresa pode estar engajada, pode através de premiação, certificar, algum tipo de reconhecimento, um reforço positivo. E é isso. Deixei aqui algumas coisas valiosas para vocês não esquecerem. Esse da felicidade é a cerejinha, assim. Quem não quer ser feliz, né, gente? Todo mundo quer ser feliz.